Professores Disruptivos é um projeto que nasceu através da necessidade da gente mudar o foco, mudar o olhar da educação. Enquanto o olhar da educação for voltado apenas para metodologias de ensino, só para o aluno, só para garantir acesso, só para garantir a inclusão, só para melhorar a estrutura da escola, mas nada no professor, não vai ter mudanças. As coisas chegam de fora para dentro da escola e a gente tem apenas que replicar, a gente tem apenas que repassar, mas não é considerado o nosso trabalho, não é considerado o nosso indivíduo, não é considerado nem a nossa saúde mental, e a pós-pandemia provou isso, o quanto a maioria dos professores ficaram super sobrecarregados, ficaram em crises, com crises de ansiedade, desenvolvendo várias doenças mentais a ponto de adoecer por não dar conta de toda a demanda que chega. E isso acontece justamente por isso, porque falta esse olhar humano para o professor. E para mim isso é uma coisa absurda de se falar, porque quando a gente fala em educação, a gente logicamente está falando em humano, mas os processos dentro da escola estão completamente desumanos. A escola está se tornando um depósito de crianças. E isso não pode mais acontecer. Por isso eu trouxe esse treinamento, professores disruptivos, com essa preocupação de ter esse olhar para o reconhecimento e para a valorização do professor. Enquanto essa figura do professor não for realmente exaltada, reconhecida, valorizada, pode ter o investimento que tiver. Para mim, não vai adiantar, não vai ter nenhuma evolução, não vai ter melhoria na qualidade da educação. Então eu trago uma jornada de desenvolvimento pessoal que vai gerar o desenvolvimento profissional, além de outras áreas da vida, porque o desenvolvimento pessoal, ele traz isso, a gente foca num ponto, mas o foco, ele se converge em tanta melhoria ao redor da gente. Então, para mim é muito importante as relações. Nós vamos trabalhar muito sobre as relações. Então, assim, passada essa introdução, de eu falar um pouquinho do que é e como é essa jornada, eu vou falar um pouquinho, o passo a passo de tudo aquilo que a gente vai falar. Eu propus nessa jornada, uma jornada em 3 etapas, que é a de desconstrução, a de edificação e a de reconstrução. A jornada de desconstrução vai vir quebrando a gente, quebrando as nossas crenças, quebrando as nossas limitações, quebrando aquilo que dificulta a gente a evoluir. Muitas vezes a gente está adoecendo por tanta coisa que a gente vem carregando e arrastando por anos e a gente não consegue se dar conta sozinhos do que é, do que pode ser e como fazer e como ter uma melhoria nisso, em algumas áreas da vida, mas principalmente na profissional. Então, a quebra de crenças, a quebra de limitações vai nos ajudar a perceber em que eu estou travando, o que me faz adoecer, o que me faz perder a esperança com a educação, o que me faz perder a esperança, às vezes até comigo mesmo. Tem muitos professores que estão num sofrimento, e eu vou dar o exemplo de professores que tentam fazer concurso. Eu conversando com uma amiga outro dia, a gente estava falando sobre essa questão, sobre o quanto é difícil a gente conquistar algo. E quando essa dificuldade é muita, a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade. Isso é uma crença que te limita. A gente tem que aprender a ter o olhar adequado, a ter um olhar de que a gente pode, de que a gente é capaz. E essas crenças vão embarreirando. E como eu falei, vai fazendo a gente perder a esperança, vai fazendo a gente perder a alegria de estar ali, de se doar e de fazer cada vez melhor. Então, esse processo de desconstrução, esse processo de quebra de crenças que nos limitam, vão trazer essa nova forma de olhar. Então, primeiro a gente vai fazer essa jornada interior de olhar para dentro, olhar tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que dificulta, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te faz ficar nessa redoma de vidro e não ter mais esperança e não querer mais mudar. Ou alguma coisa que você vê que está te incomodando interiormente. Agora eu digo, a gente pode achar às vezes que está muito bem, mas a nossa sociedade, nós estamos vivendo em uma sociedade de constante evolução e mudança. A gente precisa estar o tempo todo acompanhando o que essa geração está fazendo. E às vezes a gente tem essa crença que já sabe demais, já sabe o suficiente e estagna. E não tem essa possibilidade de evolução. Então, é muito importante a gente quebrar até essa crença de que já sabe demais e que tá bom assim. A vida não é estática, a vida não é tão estática, não é tão linear assim. A gente passa por altos e baixos,
A gente passa por desafios, a gente passa por constantes mudanças e evolução, e é preciso que a gente acompanhe essas mudanças constantes. E o trabalho do professor, principalmente, deve ser pautado nessas constantes mudanças que existem dentro da educação. Então, quebrar crenças que nos limitam faz parte desse processo inicial da nossa jornada dos professores disruptivos, que é de ter um olhar para aquilo que está me incomodando, ter um olhar para aquilo que eu ainda não consigo fazer. Então, a gente vai, na verdade, quebrar barreiras que nos impedem. E eu vou apresentar também algumas ferramentas que vão nos ajudar nisso, que vão nos ajudar a não apenas quebrar essas barreiras, mas como lidar. Porque um outro processo que está dentro dessa jornada da desconstrução é o da pacificação. A gente precisa entender que, apesar do desenvolvimento constante que nos é proposto, até pelo meio que nós trabalhamos, é preciso, para nós